o que são as bem-aventuranças. Perfeito. Quando Jesus ele saía a pregar, em algum momento ele parou em frente a uma praia, e é curioso, eu vou contar algumas coisinhas curiosas aí. Ele parou na praia e uma grande multidão esperava ali para ouvir a palavra de Jesus. E já havia fama de que ele era uma pessoa que trazia uma nova forma de ver as coisas e que ele curava. Então, para ali se dirigiram pessoas curiosas, pessoas interessadas numa recuperação de saúde, pessoas interessadas em ouvir, pessoas interessadas em que algo pudesse ser revelador, né? E quando ele chegou naquele local, e havia muita gente. Então, tal como acontece quando você está no meio de uma multidão, quando você começa a falar, o som fica abafado. Então pediram para ele, falaram, mestre, vamos subir assim, numa parte mais alta? Normalmente é assim, né? Um teatro tem um palco, porque aí o som fica mais alto daqueles que estão sentados. E aí falaram, mestre, sobe um pouco numa elevação. E aí ele subiu. Então, você vai pegar algumas bíblias que na tradução eles colocam que Jesus subiu ao monte. E aí você vai pegar um outro evangelista que vai falar assim, Jesus desceu do monte e falou ao povo. Ora, se todos estavam no mesmo lugar, ele subiu ou desceu? Então lá nas escolas nós aprendemos que ele subiu e à medida que ele começou a falar, eles perceberam que ele tinha subido muito alto. Então ele falou, mestre, desce um pouquinho. Aí ele desceu alguns metros. Então isso explicaria, não é uma divergência, é um detalhe que não muda o conteúdo do aprendizado, né? Mas é interessante para a gente perceber. Então não é uma montanha que ele subiu, é uma elevação para ser compreendido. É uma questão de tradução. Então poderia ser as bem-aventuranças foi pronunciada na montanha ou no monte. Sim. Né? Mas é um pequeno detalhe. Mas eu acho interessante, porque a gente fala, poxa vida, então é por isso que às vezes eu leio e tá, ele desceu, ele subiu, e às vezes a gente quer pegar na vírgula alguma coisa e falar, olha, então não tá muito condizente. Achando como se fosse um erro, né? Como se fosse um erro. E a bem-aventurança é o bem viver. Bem viver. E ele fala nas bem-aventuranças, que você pode pegar lá, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que têm puro coração. Então são todas as bem-aventuranças. Os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E se nós pegarmos todo o ensinamento que ele deu naquele instante, que são as bem-aventuranças, ali resume basicamente toda a doutrina de Jesus. Porque ali ele vai deixar muito claro, de forma a não deixar dúvidas, para que ele veio, o papel que ele tinha a desempenhar diante de uma sociedade. É a proposta dele ali, pedagógica, né? É. E quando nós pegamos, então, bem-aventurados os pobres de espírito, então bem-aventurança é você se lançar. E isso é muito importante, porque a pessoa às vezes tem uma idade avançada e ela não se bem-aventurou à vida. Talvez por bloqueios dela ou de terceiros, ou com medo de errar, que nós temos muito disso, né? Às vezes você não se lança num projeto, e a bem-aventurança consiste em você bem viver. Quanto tempo você ficou no mundo material? E nesse tempo que você viveu nesse mundo material, qual foi a sua proposta? O que você se lançou? O que você acreditou? O que você fez? O que você saiu da zona de conforto, né? Que o pessoal fala muito, hoje, né? Se fala muito disso. Então a bem-aventurança é isso, é se lançar para um projeto, para algo que você acredita, alguma coisa que faz sentido para você. Então nas bem-aventuranças, que hoje nós vamos falar sobre o que Jesus queria dizer com bem-aventurados os pobres de espírito, então nós vamos entender essa questão toda, que começa lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas então a palavra bem-aventurado nesse sentido não é como uma proposta de um benefício futuro? Tipo assim, ó, bem-aventurados os aflitos. Tipo assim, ó, você tá sofrendo, mas é bom. A bem-aventurança não necessariamente é um sofrimento. Sim. Quando você... Então, sofrimento depois do que ele conclui, né?
É tudo ângulo de visão. Certo. Porque vamos colocar assim, bem-aventurados os aflitos. Sim. Que não é o tema de hoje. É. Mas a aflição é um negócio bom? É. Porque a aflição, vamos colocar uma situação. Você está vendo algo que você entende que não concorda com aquilo. Então as emoções fluem, mas isso demonstra que você está vivo, você tem emoção, você é uma pessoa que se importa com o mundo. Se você não for um aflito, então tanto faz. Você é neutro, você se torna uma pessoa irrelevante. Se bem que ninguém é relevante. Sim. Porque Deus não cria nada que seja inútil. Se cada um de nós existe... Tipo assim, aquele que não tá incomodado em ver uma pessoa comendo uma comida do lixo, tem algo errado, né? Tem alguma coisa errada. Então, se conformar com aquilo é não se afligir com aquilo. Sim. E a propósito de Jesus é o contrário. Bem-aventurado os aflitos. Mas que tipo de aflição? Jesus falou que eu tenho que ser aflito. Então eu tenho que fazer as coisas de forma desordenada, sem ordem, para viver sempre correndo na aflição. Não é isso. Não é isso. Da mesma coisa, bem-aventurados os pobres de espírito. Primeiro, o que são pobres, o que é espírito, o que é bem-aventurança. Então, a bem-aventurar é você ter uma experiência que você possa ter um aprendizado. Então, quando você começa a enxergar que viver é uma bem-aventurança, desde que você entenda que são os desafios que Deus coloca, não para te derrubar, as dificuldades nunca são para te derrubar. Imagina, Deus seria incapaz de colocar alguma coisa para te prejudicar. Mas se as coisas acontecem, elas devem ter algum motivo. E o motivo principal é o aprendizado. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.